Ni hao, pessoas que já estavam com saudade do nosso careca da geopolítica preferido. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um videozinho da entrevista do Rock para a Epoch Times, que é uma agência aí de informação, sei lá, de extrema direita, abertamente anti-China. E deixa eu lembrar a galera, seja membro do canal, participa lá do nosso grupo do Telegram, tem acesso aí aos vídeos antes deles saírem e assim que possível eu conseguir fazer uma live aqui e vamos embora. Intimidade. Então, o que a Rússia faz é um movimento... Eu não assisti nada, tá? Eu parei essa live no meio aqui porque eu pensei que qualquer lugar vai ser bom. Muito além. E ela abre a porta e espaço para que vários outros países comecem a achar que é possível desafiar a ordem internacional. E foi isso que levou o mundo a 2 guerras mundiais. A interferência e o uso da força para tomar o que você acha que deve ser seu. Eu acho que a gente já passou desse primeiro estágio, já estamos num segundo, onde o Oriente Médio já vive uma situação similar, que é uma guerra regional, não é uma guerra entre Hamas e Israel, é uma guerra regional e não é uma guerra... Nunca foi uma guerra entre Hamas e Israel, né? Foi Israel tomando o controle da faixa de Gaza, e só. Uma guerra em grande escala, mas é um conflito regional em pequena escala. E esse conflito já está acontecendo. Então nós já temos 2 guerras regionais, uma na Europa, uma no Oriente Médio. O próximo movimento, que eu entendo que talvez possa ser o da China em relação a Taiwan, nós vamos ter aí sim a eclosão de uma 3ª Guerra Mundial, que é muito parecido com o que aconteceu na 2ª Guerra Mundial. Antes da Guerra Ser Mundial, a gente tinha 3 conflitos regionais. A gente tinha um conflito regional na Europa, que era a Alemanha, a gente tinha um conflito regional na África e no Mediterrâneo, que era a Itália, e a gente tinha um conflito regional na Ásia, que era o Japão, tentando dominar a China e outros lugares. Eram 3 guerras isoladas. Só vira uma guerra mundial quando os Estados Unidos entram na guerra, quando ele é atacado pelo Japão em Pearl Harbor e a Alemanha declara guerra aos americanos. Aí, naquele momento, a guerra vira mundial. Nós estamos num cenário muito parecido. Já tem 2 guerras regionais e a 3ª, possivelmente, os Estados Unidos vai entrar. E se entrar, então, se tornaria... Claro que vai entrar, porque tudo que eles querem é que a China faça alguma coisa para eles entrarem em mais uma guerra. Porque é isso que eles fazem. Eles têm um complexo militar industrial que rende trilhões de dólares por ano. Eu não estou de sacanagem, é nesse volume. E tudo que eles precisam, tudo que eles querem é matar a gente para ganhar dinheiro. É uma 3ª Guerra Mundial. Bom, eu vou aproveitar o gancho porque deve ser a pergunta que o senhor mais responde, ou uma das, mas a entrevista com o senhor não teria completa sem perguntar sobre a possibilidade de uma invasão de Taiwan, de um evento que, até fazendo um paralelo, pudesse ser equivalente a um Pearl Harbor que jogou os Estados Unidos na 2ª Guerra Mundial. Então, qual a perspectiva disso no momento? Porque é uma coisa que os almirantes do Exército Americano, da Marinha Americana, estão sempre discutindo, né? Assim, eu entendo... Lá vem o achismo. Falas do Xi Jinping, pelo projeto do Partido Comunista Chinês, pelas movimentações da China, a China não vai abdicar de incorporar Taiwan de volta ao seu território, ao seu estado, não vai permitir que Taiwan seja autônoma. Assim, Roque, isso não é o Xi Jinping, né? Isso é política da China, desde que o Partido Comunista venceu em 49, o Chiang Kai-shek fugiu para lá. Então, não é... Eu entendo que... Mano, isso está literalmente na política da China. Não falo nem independente, mas continuar autônoma. E a China está disposta a usar a força se necessário. Mentira. Se ela usar a força... Mentira. Eu já falei isso várias vezes e o Rock continua repetindo isso aí, porque ele mente mesmo, né? O Xi Jinping falou em 2022, no Congresso do Partido, que eles usariam a força caso haja uma intervenção estrangeira em Taiwan. Intervenção estrangeira, leia-se mandar suporte, mandar soldados, construir base militar, sei lá, que é o que eles estão fazendo aqui nas Filipinas, né? Os Estados Unidos estão construindo mais 4 bases militares nas Filipinas. E a China falou, se isso acontecer, a gente vai fazer alguma coisa. E vamos pensar de uma forma diferente. Digamos que haja um movimento separatista em Porto Rico. Para quem não sabe, Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos. Digamos que haja um movimento separatista em Porto Rico. Digamos que a China resolva passar com os navios militares dela ao redor de Porto Rico. E digamos que a China incentive
esse movimento separatista? Digamos que a China mande soldados, mande dinheiro, mande armamento. Qual seria a reação dos Estados Unidos? Porque existe um movimento separatista em Porto Rico. A única coisa que não existe é o suporte da China. E a gente poderia aplicar isso ao Havaí, porque os Estados Unidos tomaram o Havaí. Existe um movimento que quer se separar de volta dos Estados Unidos, que os havaianos não queriam fazer parte. E se a China fizesse esse apoio? E se a China apoiasse Okinawa? Porque Okinawa também não queria fazer parte do Japão e também não quer as bases militares dos Estados Unidos lá. Como que seria a reação desses países? Os Estados Unidos vai entrar. Me parece inevitável, esse é o ponto mais importante para a China na sua política externa, que é conquistar Taiwan e seguir os moldes do que está acontecendo em Hong Kong. A reunificação de Hong Kong com a China mostrou que a China não aceita a ideia de um país, dois sistemas, e não vai aceitar isso com Taiwan. Só que Taiwan tem um valor estratégico muito maior para a China, um valor geopolítico, a localização. Vamos lá, né? Primeiro que a China não tem que aceitar nada. Não tem que aceitar isso de um país, dois sistemas. Porque Hong Kong e Taiwan sempre fizeram parte da China. Colonizadores vieram, tomaram, no caso de Taiwan, o Chiang Kai-shek fugiu para lá, instaurou uma ditadura, é outra história. E aí os colonizadores tentaram impor essa questão de um país, dois sistemas. A China é obrigada a aceitar isso aí? Não. Eles aceitaram porque tentaram ser legalzinhos, sabe? Porque eles entenderam, claro, né, que a população de Hong Kong vive uma cultura diferente, tem muita coisa diferente por lá, inclusive o chinês precisa de uma autorização para Hong Kong, que é tipo um visto. Então, eles não precisavam aceitar. Né, foi de boa vontade. Da ilha, naquele lugar, no acesso à sua costa, ao mar, com a possibilidade de ser um elo da criação de um bloqueio naval contra a China. Então, Taiwan tem muitas importâncias estratégicas que farão com que a China se movimente. E a grande pergunta é, os Estados Unidos vai deixar isso acontecer? Vai deixar. Sem entrar e ajudar Taiwan? Os Estados Unidos vai deixar isso acontecer. A gente tem que lembrar que em 1898 os Estados Unidos invadiram a China. Queimaram lá o palácio acho que é o Palácio de Verão, sei lá em Pequim, roubaram e pilharam um monte de coisa, e a China teve que pagar uma indenização aos Estados Unidos por ter perdido a guerra. Acredito que não, até porque existe uma lei dentro dos Estados Unidos que diz, não que ele tem que entrar em guerra, mas que diz que ele não pode abandonar Taiwan caso a China faça isso à força. Tem uma lei nos Estados Unidos também, que se qualquer estadunidense for preso pelo Tribunal de Haia, os Estados Unidos podem invadir a Holanda para recuperar essa pessoa, porque seria entendido como um sequestro. Então, me parece que muito claro que a gente está caminhando nessa direção. Eu acredito que é uma questão de tempo, e eu acredito que os Estados Unidos não vá abandonar Taiwan, e não pode. E vai entrar diretamente, diferente do que está acontecendo na Ucrânia. Os Estados Unidos não mandou tropas para a Ucrânia, ele só deu dinheiro e arma. Mas Taiwan não. Taiwan, navios submarinos, porta-aviões americanos vão estar ali nesse confronto. Só que a China tem o Dongfang 4, sei lá, que é o nome do... Quem souber, deixa aí nos comentários, por favor. Que são os foguetes hipersônicos que os Estados Unidos não conseguem barrar. E a China pode acertar solo dos Estados Unidos. Esse é um maior problema. Esse é um dos maiores medos dos Estados Unidos. Porque assim, é muito fácil para eles que eles travam guerra muito longe de casa. Então, o estadunidense médio só vê guerra pela televisão. Né? Eles não sofrem as consequências diretas da guerra. Não tem bombardeio nos Estados Unidos. As indústrias deles não param. Isso pode acontecer com a China hoje. Isso pode acontecer se a Coreia do Norte resolver entrar nessa história e bombardear os Estados Unidos. Então, mudou um pouco a configuração da coisa, né? Bom, uma das questões que é interessante aí, o senhor me corrija se eu errar em alguma coisa na descrição do assunto, que o senhor é especialista, mas especialista. Taiwan tem uma importância que é estratégica, e já na Guerra Fria o governo Truman via as cadeias de ilha, né, no Pacífico como a contenção do comunismo no Pacífico. Então, uma das coisas que se fala sobre o assunto é que aquilo poderia dar acesso à China
ao Oceano Isso. Pacífico, talvez para submarinos com capacidade de disparar mísseis a longa distância até a costa americana, gerar um fator dissuasório. E outro dos assuntos que o subsecretário de Estado do governo Trump, o Keith Krach, sempre ficava falando, era dos semicondutores da indústria de microchips. Então, queria ouvir o senhor se essas percepções estão corretas e quais são Acabou de falar as disso. principais consequências estratégicas para os Estados Unidos de uma eventual derrocada do seu contato com Taiwan. Mas o Rock acabou de falar disso, né? Que os Estados Unidos está construindo essa linha para fechar, para criar um círculo de bases militares ao redor da China. Só que talvez forçar a China a tomar alguma atitude, né? Mas a China não vai tomar nenhuma atitude sem meter, sei lá, uns 2 submarinos nucleares na porta dos Estados Unidos. Por conta do século da humilhação, de novo, nos Estados Unidos invadiram a China. Não vai rolar assim, a China resolve pegar Taiwan à força, porque viu essa situação, né, e entendeu que ou a gente faz alguma coisa, ou os Estados Unidos cortam o nosso acesso ao mar. A China não vai fazer isso sem meter alguma coisa nos Estados Unidos. Não, sabe, não vai. Eles vão jogar para acabar com tudo. Olha, se os Estados Unidos perder Taiwan, o maior Estados Unidos perderem Taiwan. Olha a audácia. problema é que os Estados Unidos terá perdido uma batalha para a China. O maior problema é que a China vai ter avançado. O maior problema é que o eixo das ditaduras vai ter conquistado mais um território. E aí o mundo, então, está colocado numa situação de refém desses países. Se a Rússia decidir capturar a Ucrânia, se o Irã resolve fazer o que ele quiser no Oriente Médio, se a China vai capturar territórios... Se os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, Afeganistão, sequestrar pessoas no Paquistão, impor sanções em 1/3 do mundo, incluindo Cuba, Venezuela, a própria China, né? Se a França resolve colonizar financeiramente 8 países africanos, se a Inglaterra até hoje, né, ainda tem colônias, aí tudo certo. Isso tudo certo. Para o Rock, tudo isso é o mundo livre, né? Ele define isso como mundo livre. Esses países não são ditaduras, países que causaram genocídios pelo mundo, né? Só aqui na Índia, a Inglaterra matou mais de 100 milhões de pessoas. Países que causaram o colonialismo, forçam, né, essa vivência que a gente tem até hoje de colonialismo capitalista, tudo certo. Isso aí, nenhum problema. Eles bombardeando o Iêmen, a Inglaterra e os Estados Unidos, sem problema nenhum. Patrocinando o genocídio do povo palestino, tudo certo, segue o jogo. Não é ditadura. Na Ásia, claramente está decidido que esse eixo das ditaduras pode fazer o que quiser. E assim, todo mundo vai estar refém Todo mundo. deles. Todo mundo. Então, por isso que isso não pode O acontecer. cara quer comparar isso, assim, ele tá meio que comparando isso com o Hitler pegando, sei lá, a Áustria, os Sudetos. Porque isso significa que o equilíbrio de poder começa a mudar. Ainda Os bem. países próximos de Taiwan, todos vão olhar e pensar assim, bom, não adianta. Os Estados Unidos não defendeu Taiwan, quando a China vier para cima de mim, eu não vou ser defendido. É interessante assim, né? O único país que fez isso foi o Japão. Literalmente invadiu todo mundo, matou milhões, dezenas de milhões de pessoas, só que na China foram cerca de 20. E os Estados Unidos mantiveram no poder a mesma galerinha que estava fazendo esse estrago todo por aqui. Até aí tudo certo, né, Rock? Então é melhor que eu já me renda à China. E aí você vai ver uma transição Sim. onde os países começam a abandonar e vão todos, né, ser atraídos para o polo, para a esfera de influência chinesa. E isso vai dar ainda mais poder para a China. Sim, é um cenário maluco da cabeça dele, né? E aí todas as vezes que ela quiser alguma coisa, ela vai ameaçar o uso da força e todo mundo vai se calar. O cara tá literalmente descrevendo os Estados Unidos, né? Porque a gente não tem a China fazendo isso. A última vez que a China tentou invadir alguém foi o Vietnã, sei lá, nos anos 60. E é isso aí. Em contrapartida, a gente tem os Estados Unidos invadindo países, dando golpes, etc., há mais de 100 anos. Ele está literalmente descrevendo o que os Estados Unidos fazem. E dizendo, olha, a China vai fazer isso aí, tá? Enquanto os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. Então, a derrota é simplesmente a materialização da mudança de poder, de quem tem mais força ou mais poder para mandar no mundo.
Se a China conseguir, ela vai mandar. Do ponto de vista geográfico, a localização da ilha serve para criar uma linha, né, um cerco à costa chinesa. E aí, Isso foi usado como uma forma de contenção certo, né? na União Soviética e pode ser usado a mesma estratégia para estrangular a China. mas tudo certo também. Segue o jogo. Democracia, não é o país que faz isso não é uma ditadura. Fechar ela e não permitir que ela tenha acesso ao mar, com um grande bloqueio naval. A partir do momento que a China controla Taiwan, essa primeira cadeia de ilhas que permitiriam a criação desse bloqueio naval, ela é quebrada, esse elo. E aí a segunda cadeia fica muito longe e muito mais difícil, porque são ilhas menores, muito dispersas. A primeira cadeia ela é bem próxima da costa, o espaço é menor, são ilhas maiores, e os Estados Unidos já está posicionado ali. São todos grandes aliados, é Taiwan, é o Japão, Tudo Okinawa, certo. Filipinas. Então dá para Tudo democracia. As Filipinas também é um bando de arrombado, né? Os caras foram colônia dos Estados Unidos e estão aí falando, vem gringo, vem, constrói sua base militar aqui pra gente. fazer um bloqueio maior. Esse bloqueio, essa possibilidade de bloqueio, ela serve como um sinal para a China de que Passar pano. ela não tem a força que ela tem para se envolver em questões do mundo inteiro. Passar pano, né? Passar pano para império ditatorial, né? Passa pano. Vai, Rock, passa esse panão para os Estados Unidos que mata gente ao redor do mundo. 35 milhões de pessoas tiveram que sair das suas casas por causa de guerras provocadas pelos Estados Unidos nos últimos 50 anos. E gente que virou refugiado, que teve que se mudar por conta de guerras criadas pelos Estados Unidos. Mas isso não é a ditadura. Isso não é tirania. Isso é democracia, liberdade e mundo livre. Porque ela está vulnerável no seu quintal, na sua costa. Nenhuma potência se torna uma grande potência mundial enquanto ela não exerce o domínio sobre a sua região imediata, adjacente. Estados Unidos só vira uma grande potência quando ele controla a sua costa. Aí ele tem essa teoria aí que, para mim, não faz muito sentido. O seu mar Mediterrâneo, que a gente chama, que é o mar do Caribe. Invadindo Cuba, invadindo Porto Rico. A China só pode começar a projetar poder de verdade no mundo inteiro quando ela estiver muito segura e consolidada na sua costa. Eu acho que já fiz react dessa parte aqui, né, que ele está falando, porque eu lembro dele falar desse negócio do mar Mediterrâneo dos Estados Unidos. Assim, o que eu falo, né? Ele acusa a China de fazer coisas que os Estados Unidos já fazem há anos, mas tudo certo. Para ele é o mundo livre. Né? São as democracias, etc. Ele é um grande passador de pano para países genocidas, porque é isso que Estados Unidos e a Europa fazem há séculos. Né? Mas assim, não que eu espere muita coisa do Rock, né?